Vamos avançar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos juntos? Amém? Vamos começar então a mensagem de hoje. Fazer mais uma oração. Pai, fala conosco nessa noite. Esteja aqui, Senhor, se revelando a cada um de nós. Que agora o Teu Espírito Santo venha ministrar, venha, Senhor Deus, tocar, Senhor, ensinar, Pai, aqui os Teus servas que aqui estão. Pai, nós precisamos do Senhor e te pedimos que o Senhor nos dê o alimento para essa semana, para esse dia, que possamos sair daqui fortalecidos, sustentados, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua direção. Repreendemos toda ação do maligno e que em nome de Jesus a Tua palavra não volte vazia, mas produza em nós o fruto necessário, conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em um tempo profético, onde principalmente nós queremos levar a nossa atenção em ouvir aquilo que está no céu, trazendo para a terra aquilo que está no céu, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz daquilo que está acontecendo, o som daquilo que está acontecendo no céu. O profético faz isso nas nossas vidas, desperta em nós esse desejo de ouvir a Deus, de ouvir o som do céu, de ouvir a voz de Deus. E há uma verdade que nós precisamos trazer à memória nessa noite, que é a cruz, porque é o evangelho da cruz que nos permite ouvir a voz de Deus. Sem a cruz, sem olharmos para a cruz, nós não conseguimos ouvir a Deus. Sem olharmos para o evangelho da cruz, para a vida de Cristo, que se entregou um dia em uma cruz e ressuscitou, não tem como ouvir a Deus. Há um texto, em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que esse texto aqui em Hebreus está falando? Que no tempo de Moisés, o sacrifício de animais fazia com que os homens fossem cerimonialmente purificados. E se assim acontecia naquele tempo com aqueles homens, quanto mais o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz, não nos purifica, não nos lava, não nos justifica, para que nós possamos servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Queridos, o sacrifício de Cristo é suficiente, a cruz é suficiente. Jesus representa o sacrifício perfeito e completo para as nossas vidas. O sacrifício de Jesus na cruz não é para que nós venhamos a termos vidas pesadas, uma vida de cruz, no sentido de ser um fardo, no sentido de ser algo pesado, algo triste, algo restrito. Não, pelo contrário, andar com Cristo é leve, é suave, porque Jesus, como um sacrifício perfeito, já pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário. Já anulou a sentença de morte que estava sobre nós. A questão é que sacrifício faz parte da cruz. E a gente precisa começarmos a nos perguntar nesta noite: como que nós temos vivido o evangelho da cruz?
como que nós temos oferecido os nossos sacrifícios a Jesus. A cruz, ela é suficiente, mas ela aponta para o sacrifício. Aquilo que Jesus fez na cruz conquistou a nossa salvação, o nosso acesso à presença de Deus. Mas agora é a nossa hora. Daqui em diante é a nossa vez. Daqui em diante é o nosso papel viver o evangelho da cruz. E cruz é sacrifício. E andar com Cristo é uma vida onde há cruz, onde há sacrifício. O que é sacrifício, queridos? É quando você oferta algo de valor a favor de um bem maior, a favor de uma causa, a favor de um propósito, como Deus ofereceu o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida. Era algo de valor por uma causa, por um propósito. O maior amor do universo é o amor de Deus, que entregou o seu próprio filho por amor a nós pecadores. Significa você tornar algo sagrado. É quando você coloca a sua vida como sacrifício, você consagra a sua vida passa a estar santificada, passa a estar consagrada ao Senhor, porque há sacrifício através da minha e da sua vida. Amém? E um bom exemplo que nós temos a dar nessa noite é a respeito da vida de Davi. Porque Davi, irmãos, foi um homem que ele estava um dia no meio das ovelhas, ele estava um dia ali escondido, vivendo a sua vida de uma forma simples, mas Deus o encontrou em meio às ovelhas. Deus o ungiu, separou e fez dele um rei, mesmo que num primeiro momento ninguém acreditava, nem mesmo seus familiares. Deus levantou Davi para ser um soldado, um rei sobre todo Israel. E nós vemos que durante todo o tempo da vida de Davi, houveram muitos erros, e a palavra não esconde os erros que Davi cometeu, como também assim somos nós. Se a história da nossa vida fosse colocada na Bíblia, se fosse lá, em vez de Neemias, Ruth, fosse Rodrigo capítulo 1, e Andra capítulo 2, e João capítulo 3, como que seria? O que estaria escrito lá no livro das nossas vidas? Deus não poupou os erros que Davi cometeu. Mas há algo muito interessante quando nós olhamos para a vida de Davi. Ele era um homem em que ele trazia à luz os seus pecados. Quando Deus o confrontava, quando o profeta ia lá e exortava, e Davi se arrependia diante daquelas situações. Havia arrependimento no coração de Davi. Isso foi com que ele conseguisse vencer cada etapa, cada batalha, cada guerra, cada investida do maligno. Davi foi vitorioso em Cristo Jesus, no Senhor, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Davi era um homem que ele se constrangia quando ele percebia que o que ele havia feito não era bom, não era o que Deus esperava. Ele se constrangia, ele entrava em quebrantamento, em arrependimento. Quem esteve aqui na sexta-feira, nós falamos um pouco sobre isso, você vai até entender bem, todos vão entender bem aquilo que está sendo ministrado, mas Davi, ele se quebrantava, Davi, ele se arrependia, e isso trazia sobre ele vitória, trazia sobre ele ali a condição dele passar por aquelas batalhas e chegar ao fim da sua vida de uma forma onde ele permanecia no Senhor e estava cumprindo a sua carreira, a sua jornada na presença de Deus. Um dos últimos episódios que nós vemos na vida de Davi
Está relatado lá em 2 Samuel, capítulo 24. É o momento em que Davi ele faz um recenseamento do povo, para saber quantas pessoas tinham em Israel, qual era o número dos seus soldados, qual era o tamanho do seu reino, qual era o tamanho do seu território, do seu reinado. E na verdade, acaba desagradando o coração do Senhor. E assim que ele recebe os dados, as informações daquele censo, que ele, após 9 meses, que ele pediu para Joabe e seus generais executar aquele censo, na hora que ele recebe aquelas informações, vem pesar no coração dele. E ele fala: ai, pisei na bola, errei, pequei contra o Senhor, me arrependo. Quando ele se arrepende, Deus toca o profeta, e o profeta chega a Davi e fala: olha, Deus ouviu a sua oração, mas você tem 3 opções de escolhas, de consequência do seu pecado. Amém? Porque Jesus, ele já pagou tudo aquilo que era condenação sobre nós. Mas se nós queremos permanecer em Cristo, nós precisamos viver como Cristo, que é cruz, sacrifício. Então ali havia uma consequência que precisaria ser resolvida. E entre as consequências, as opções dadas pelo profeta, Davi escolhe que a peste, que a enfermidade, a praga viesse por 3 dias sobre todo Israel. E esse texto nós vamos ler, diz assim, a partir do versículo 17, que diz: Davi, ao ver que o anjo estava matando o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu me arrependo, eu cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade, que era o profeta, foi dizer a Davi: vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araú, no Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e se prostrou diante do rei com o rosto em terra e disse: por que o meu senhor e rei veio a este seu servo? E Davi respondeu: para comprar a sua eira, edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecer em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulador e o jugo dos bois, que era madeira para a lenha. Ó rei, tudo isso eu te dou. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecer ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Amém? Olha só que história linda. É uma tragédia, mas que o final é lindo, porque Davi, ao ver aquela situação, ele se arrepende, ele traz para si a responsabilidade diante do Senhor. Deus então dá uma direção para que ele ofereça sacrifício no altar. E ele chega em uma eira, que era um lugar onde era feita separação dos cereais, entre aquilo que era palha, aquilo que era trigo, aquilo que era milho. Era um terreno batido para poder separar ali os cereais, a colheita. E ele então, diante de Araúna, que fala: pode pegar tudo, o rei é teu, te dou. Ele fala: eu quero pagar o preço, porque eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custa nada. Davi então, ele compra de Araúna aquele local, e ele então oferece sacrifício a Deus. Ele então se entrega mais uma vez ao Senhor, ele faz a sua oração ao Senhor, e a praga cessa.
Irmãos, que o Espírito Santo está nos falando nessa noite. Qual sacrifício você tem entregue ao Senhor? Quais são os sacrifícios que você tem entregue ao Senhor? Como que eu e você temos vivido a cruz de Cristo? Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos sacrificar aquilo que é o mais fácil, que é o mais cômodo, que é a sobra, que é o resto do nosso tempo, dos nossos recursos, das nossas emoções, da nossa força, das nossas energias. Irmãos, muitas vezes nós estamos na igreja de Cristo Jesus, onde o Senhor da igreja é esse, que foi chicoteado, humilhado, rasgado, que morreu por nós sem merecermos, e oferecermos qualquer coisa, e oferecemos aquilo que não nos faz falta, aquilo que nem nós mesmos talvez damos valor, aquilo que é o que é mais fácil para nós. Por muitas vezes nós não queremos, não estamos dispostos a nos sacrificarmos por Jesus. Vamos a um culto, mas nem conseguir no horário certo, nem sempre a gente consegue. Se o culto tem horário, irmãos, é porque o culto vai começar naquele horário. Então, se é às 6 horas, vou chegar 15 para as 6. Se é às 7 horas, vou chegar antes, 6:30. Participar de uma célula é difícil. Estamos cansados, temos os filhos pequenos, tudo é compreensível. Mas estamos falando a respeito de sacrifício, a respeito de ofertar algo a favor de uma causa maior do que a nossa própria causa. Amém? Talvez a gente conseguir participar, como eu disse, de uma oração às 10 horas da noite, já estamos com muito sono, não dá para ligar o computador e orar junto. Talvez a gente conseguir acordar um pouco mais cedo para poder ler a palavra de Deus, vai atrapalhar o nosso trabalho. Quando der eu leio. Talvez a gente conseguir estar ali colocando o nosso coração em conhecer mais a Deus, em ouvir mais a respeito do Senhor, também está muito distante, porque afinal eu tenho as minhas necessidades pessoais, eu tenho os meus próprios objetivos, eu tenho os meus próprios alvos, não cabe no meu coração, nas minhas emoções. Irmãos, oferecer sacrifícios que não custam nada é fácil. Muitos religiosos têm vivido dessa maneira, têm enchido as igrejas apenas ali buscando facilidades e aquilo que lhe convém e o que de alguma forma vai trazer benefício para si próprio. Mas nós precisamos aprender nessa noite a oferecer a Deus sacrifícios como Davi fez, que custam. Nós precisamos decidir nessa noite a pagar o preço pelo Evangelho, a pagar o preço pela presença de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele já conquistou na cruz a nossa salvação, mas agora é a nossa vez de tomar a cruz e seguir a Jesus, pagando o preço, sacrificando, oferecendo sacrifícios ao Senhor, para que nós possamos ser cheios da presença do Senhor. A salvação, ela não é o fim de uma história. Eu estou salvo, eu já conheço a Deus, a minha casa está tudo bem. Não, eu já tenho aqui feito a minha rotina já está de acordo. A salvação é o início de uma vida na eternidade com o Senhor, onde nós somos salvos, onde nós somos alcançados por esse amor, e nós passamos então a caminhar com Jesus da forma como Ele caminhou. Nós passamos então a viver o Evangelho a qual Jesus ensinou, a viver o Evangelho a qual Jesus viveu, o Evangelho de Cristo,
o evangelho de cruz, onde há sacrifício. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Onde estão aqueles dispostos a sacrificar por Cristo? Onde estão aqueles dispostos a sacrificar por Cristo? Porque quando a disposição para trazer sacrifícios ao Senhor e pagar o preço pelo seu reino, ela já não existe mais. O evangelho se torna apenas uma religião. O evangelho se torna apenas uma terapia motivacional. O evangelho se torna apenas um compromisso social. Por isso, o primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite é: não se canse de sacrificar. Vou repetir para você: não se canse de sacrificar. Amém? Você pode pensar: pastor, mas eu já estou há um tempo caminhando com Deus, mas eu já estou há um tempo caminhando com Jesus, e eu estou cansado, e nada acontece na minha vida, e parece que para mim os céus sempre estão fechados. O Senhor te fala nessa noite: não se canse de sacrificar, não se canse de trazer a tua oferta, o teu sacrifício diante do Senhor. Não se canse. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento que o Senhor virá ao nosso encontro, que o Senhor ouvirá a nossa oração, que o Senhor mudará a nossa sorte. Não se canse, irmão, não se canse. Pode ser que você esteja cansado, esgotado, sem esperança nessa noite. Ouça o que o Espírito Santo está te falando. Não se canse de sacrificar a favor do reino dos céus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Nós encontramos Jesus aqui em Lucas capítulo 5, verso 3, onde diz assim: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Queridos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é verdade para mim e para você. Imagina Jesus ali naquele barco, Simão, Pedro, ele ali com aqueles pescadores, tinham ficado a noite inteira, estavam exaustos, talvez não havia mais força física, lançava a rede e não vinha peixe, lançava a rede e não vinha peixe. De repente Jesus lança a palavra profética sobre a vida daqueles homens, eles lançam a rede novamente, e a rede vem tão cheia de peixe, que ela começa a se romper, de tanta abundância que tinha naquela rede. Você está aqui? Imagina se eles tivessem se cansado, falado: Jesus, eu estou muito exausto, não dá, para mim não dá, volta amanhã, tá bom, amanhã eu faço, amanhã eu vejo que eu consigo, amanhã eu vejo como que cabe na minha agenda. Queridos, nós não podemos nos cansar. Tem situações que demoram, tem situações que são anos, meses, não importa. Talvez algo em relação à sua família, talvez algo em relação às suas emoções, algo em relação ao seu trabalho, eu não sei, ao seu ministério. É como aquele feijãozinho que você coloca no algodão, e aí você deixa ele começar a crescer, e se você puxa ele para poder ir mais rápido, aquilo se perde, aquela plantinha inicial, ela não consegue mais crescer, tem que esperar, mas tem que regar, tem que continuar cuidando, tem que continuar regando, tem que continuar olhando, para que nada aconteça com a plantinha, com aquele pé de feijão.
Da mesma forma, irmãos, somos nós com o Senhor. Não se canse de pagar o preço, não se canse de se santificar. Talvez você que é solteiro, que é solteira, e fala: Senhor, eu estou há tanto tempo me santificando a Ti, Jesus, e a minha vida, ela não muda. Não se canse, continue se santificando, continue buscando o Senhor. Você que ora por uma causa, continue orando. Você que talvez ali no teu trabalho é fiel ao seu chefe, é fiel ali à função que o Senhor te colocou, continue fiel, continue honrando ao Senhor. Ele é o teu chefe, Ele é o teu Senhor, é Ele quem vê o teu trabalho a cada dia. Amém, igreja? Amém. Não se canse de oferecer sacrifícios ao Senhor. Não busque pelo caminho mais fácil, não espere pelas facilidades, não espere que as coisas fiquem melhores, que as coisas fiquem mais fáceis, para você voltar a sacrificar a Deus, para você subir o teu nível de sacrifício a Deus, para você poder aumentar a tua oferta a Deus. Ah não, quando isso acontecer, quando essa história, essa situação melhorar, aí eu vou na igreja todo dia, aí eu vou para a célula, aí eu vou ofertar no dízimo, aí eu vou... Não, espera, essa é a hora, esse é o dia de nós sacrificarmos a Jesus, as nossas vidas, o nosso tempo, aquilo que nós somos, o que temos. Amém? Amém. Estamos juntos, amém? Amém? Essa é a hora de trazermos nossos sacrifícios no altar do Senhor. Não se canse. Há tempo para todas as coisas. Ele vai abençoar. Ele vai na hora certa te recompensar em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Segundo conselho que eu quero te dar: sacrifique pelos outros. Sacrifique pelos outros. Olha como Davi ele ouviu a voz de Deus, ofereceu sacrifício ao Senhor e ele orou para que aquela praga cessasse sobre o povo. E lá em Hebreus capítulo 13, olha que texto interessante, diz assim: por meio de Jesus, versículo 15, 13, 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. Aleluia, amém? Sacrifiquem, não só por vocês, mas pelos outros. Irmãos, muitas vezes nós somos egoístas demais, muitas vezes nós não conseguimos nem dar uma carona para o irmão, não conseguimos ajudar, não conseguimos abençoar, não conseguimos compartilhar o que temos, não conseguimos dar a nossa atenção, talvez, dar um telefonema, mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém que precisa de ajuda. Muitos momentos nós somos egoístas e diante das situações olhamos para o nosso calo, estão pisando no meu calo, e aí nós chegamos a tratar os outros mal, sem perceber somos ásperos, somos grosseiros com as pessoas, porque nos esquecemos de fazer o bem, de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado com o nosso próximo. Sabe, queridos, o sacrifício representa o amor de Deus, e o amor de Deus está em amar ao próximo, em amar a si, mas em amar ao próximo. O amor de Deus está em sermos solícitos em relação àquilo que são as necessidades das pessoas que estão próximas de nós, em sermos solícitos, atenciosos
em relação àquilo que é o que nós podemos fazer a favor do outro, mesmo que o outro não mereça. Todas as vezes, presta atenção nisso, que nós criticamos as pessoas e que nós achamos que as pessoas não merecem a nossa ajuda, nós estamos sendo egoístas, egocêntricos. Porque se Jesus agisse assim conosco, nós não estaríamos vivos. Não é por merecimento. Nós não podemos querer ajudar ao outro por merecimento. Essa pessoa merece a minha ajuda, então eu vou ajudar, eu vou ser bonzinho, eu vou ser favorável a ela. Não, aquela pessoa, ela não me trata bem, aquela pessoa não me dá atenção, aquela pessoa não olha para mim, então também eu não vou ajudar, então também eu não vou me aproximar. Cabe a cada um de nós fazer o bem. Cabe a cada um de nós nos sacrificarmos pelo outro, pelo próximo e compartilhar aquilo que o Senhor nos dá. Aleluia! O sacrifício que agrada a Deus é quando nós compartilhamos o que nós temos com os nossos irmãos. Seja a nossa atenção, seja algo que podemos ajudar, seja algo que o Senhor coloque em nossos corações, mas nós precisamos trazer sacrifícios a favor do outro, a favor do próximo, em nome de Jesus. Amém? Sermos amáveis, hospitaleiros, gentis, abrir o nosso coração para que esse amor, quando você faz isso, esse amor te cura primeiro. Quando você oferece sacrifício a Jesus, esse amor vem e te cura, que você está vivendo a cruz. E se você vive a cruz, você vê a Deus. Se você vê a Deus, você é curado por esse amor. E aí esse amor você passa a servir ao outro. Amém? Aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Aleluia! E o último conselho que eu te dou nessa noite é: ofereça o sacrifício certo. Davi, então, ele era esse homem que ele se quebrantava, esse homem que ele se arrependia. Eu não sei como você está hoje, mas Deus quer trabalhar no meu e no teu coração. Sabe, irmãos, porque quando nós oferecemos qualquer coisa para Jesus, nós estamos desprezando o que Ele fez por nós. Mas nós temos que nos perguntar nessa noite: Senhor, o que o Senhor espera de mim como sacrifício? Eu quero te dar algo que custe para mim, algo que me tire da minha zona de conforto, algo que me tire do comodismo, algo que eu tenha que sentir na pele, algo que eu tenha que realmente me esforçar para poder fazer para ti. E quando nós vemos Davi, então, ele reconhecendo o seu pecado diante do Senhor, nós vemos que ele entendeu qual era o sacrifício certo, correto, que o Senhor esperava dele. Lá em Salmo, capítulo 51, verso 15, até o versículo 19, diz assim: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pela tua bondade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, e então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Até aí. Queridos, quando eu fui ler esse texto, eu confesso que eu fiquei um pouco contrariado, e fiquei tentando entender, porque no versículo 16, fala que Deus não tem prazer nos sacrifícios e holocaustos.
Mas o versículo 19 fala, então terá prazer nas ofertas queimadas, nos holocaustos, nos novilhos. Amém? Eu falei, Senhor, o Senhor tem prazer ou não tem prazer? Qual que é a tua voz profética para as nossas vidas? E eu pude entender que aqui é uma historinha, queridos, aqui é uma continuidade, é uma sequência. O que Deus estava falando através da vida de Davi é que, em primeiro lugar, aquilo que agrada o coração de Deus, a primeira condição que nós precisamos ter para oferecer sacrifícios que custam é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza, amém? É a primeira condição, é a primeira coisa, porque ele diz, Senhor, dá palavras. Então, ele ouve a Deus primeiro. Senhor, me dá as palavras. Senhor, fala comigo para que a minha boca fale aquilo que o Senhor está falando. Senhor, fala comigo a tua voz profética, a voz do céu primeiro, para que eu possa anunciar aquilo que o Senhor está falando no céu. Eu quero falar na terra. Vocês estão entendendo o que a gente precisa fazer nesses dias? Essa deve ser a nossa oração. Senhor, dá palavras aos meus lábios, porque eu quero anunciar o teu louvor, as boas novas. Eu quero anunciar o evangelho da cruz. Eu quero anunciar aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Amém. E quando ele passa a ouvir a voz de Deus, ele entende que o que Deus espera em primeiro lugar é o espírito quebrantado. Por isso, sem quebrantamento, não adianta trazer sacrifício. Sem quebrantamento, você pode estar na igreja das 8 da manhã às 8 da noite. Você pode ser a pessoa mais bonzinho, boazinha que exista. Você pode ajudar todos, você pode ajudar sua família, você pode ser atencioso, você pode trabalhar até não poder mais, pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Sem quebrantamento, pode ter talentos, pode ser habilidoso em muitas tarefas, mas sem quebrantamento, não tem como agradar ao coração de Deus. O quebrantamento aqui no original é um coração despedaçado, é um coração em partes, em pedaços, é um coração fragmentado. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Eu estava falando dos meus filhos, eu passei uma outra experiência com o Fernando esses dias, que eu estava num lugar, aí eu chorava, mas eu queria parar, mas parecia que estava tudo quebrado dentro de mim, as lágrimas só escorriam, eu só conseguia ficar, parecia que Deus estava ali mexendo, Deus estava ali moendo, e os meus olhos só choravam na presença do Senhor. É quando parece que tudo aquilo que você faz tanta questão na vida, vira pozinho. Ah, mas eu quero tanto isso, eu quero tanto conquistar tal coisa, eu quero tanto viver não sei o que lá, eu quero tanto me livrar desse problema. Quando vem quebrantamento, tudo se derrete, tudo se fragmenta como cera, se derrete como cera na presença do Senhor, a palavra fala. Você fala, eu não quero é nada, eu só quero a presença de Deus, eu só quero estar nessa presença, sentindo essa presença, se quebrantando no meu coração, me quebrantando, se movendo no meu coração. E aí quando isso acontece, você não consegue nem expressar direito, você só fica ali, e o Espírito Santo vai mexendo dentro de você. Qual que é aí a fortaleza que está dentro do teu coração, dentro do meu coração? Precisa ser despedaçada nessa noite. Quanto essa fortaleza, irmão, não cair, você não deixar esse ego, eu não deixar com que essa estrutura se fragmente,
Gostaram do efeito sonoro? Quem que é? Ei, Helder, me ajuda. Como é que é um prédio assim desmoronando? Próxima mensagem eu preparo os efeitos sonoros, melhor. Se quebrar, se fragmentar dentro de mim e dentro de você, não tem como a gente se quebrantar, não tem como, não adianta oferecer sacrifício. Aí a vida com Cristo vai ser pesada, vai ser um fardo, vai parecer que tudo é contra, vai parecer que... Porque não tem quebrantamento, irmãos. A gente precisa se quebrantar diante do Senhor, fragmentar toda a estrutura dentro de nós, todo orgulho dentro de nós, aquilo que a gente tanto quer, talvez que você mais anseia, é isso que você precisa deixar fragmentar diante de Deus no teu coração. Quando isso acontece, Davi então fala, pela tua vontade, faz Sião prosperar, ou seja, ele já não olha mais para ele olha para Sião e para Jerusalém, porque ele está quebrantado, o ego dele já fragmentou, o ego dele já foi por terra, aquela estrutura que tinha dentro dele já se desfez, e ele já abre os olhos não mais só para aquilo que ele quer, mas sim para aquilo que o seu irmão precisa. Ele diz, Senhor, abençoa Sião, Senhor, abençoa Jerusalém, protege, o muro é proteção, protege Jerusalém, protege o teu povo, guarda a família, guarda a tua família, guarda os teus filhos. E aí, nessa continuidade, essa sequência diz, então, e apenas então, você trará os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, porque aí sim serão oferecidos como aroma suave ao Senhor, amém? Aí então é que você vai trazer o seu sacrifício, aplauda Jesus. Quando há quebrantamentos, e os meus teus olhos passam a estar não apenas para aquilo que é o nosso umbigo, para aquilo que são as nossas necessidades, mas sim para o outro. Aí sim nós trazemos as ofertas, nós trazemos sacrifícios, aí sim nós cumprimos aquilo que são a nossa missão, aí sim nós adoramos, aí sim nós cumprimos aquilo que são as nossas responsabilidades familiares, ministeriais, profissionais. Aí sim nós trazemos sacrifícios ao Senhor, porque serão como aroma suave diante do Senhor. Mas se não houver o quebrantamento primeiro, será apenas religião, será apenas algo superficial, será apenas algo passageiro, algo para os homens verem, algo para que as pessoas vejam, e não para que a glória do Senhor venha. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos nos quebrantar. Então nós temos sim que cumprir, que trazer o sacrifício, mas que sejam sacrifícios que nos custem, sacrifícios da maneira correta, através de um coração humilde e um coração quebrantado diante do Senhor. Aí sim o teu esforço lá no seu trabalho vai permanecer, vai ser longínquo e vai frutificar. O cuidado na tua família, na tua casa, vai dar fruto. Você vai ver que assim o teu ministério, ele vai fluir. Você vai ver que aí sim, aquilo que você for orando diante do Senhor, é mesmo que aconteça ou não aquilo que você deseja, a paz estará dentro de ti em todo o tempo. Ele te fortalecerá a cada estação, como foi com Davi. A cada batalha ele irá à sua frente e adestrará as suas mãos, em nome de Jesus, amém? Ofereça sacrifícios que custem, porque é isso o que vai agradar o coração do Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia! Glória a Deus!
Quero te convidar a fechar os teus olhos e abaixar a tua cabeça por um instante. Glória a Deus, feche os teus olhos. Não se distrai por alguns minutos.